Senhor, irmãos. Nós vamos dar abertura a este culto de quinta-feira, a campanha por essa causa me coloco de joelhos. Amém? Antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer uma oração. Amém? Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, para louvarmos e bendizermos o Teu nome, Jesus. Abençoe aqueles que irão assistir o culto. Abençoe a nós que estamos aqui como porta-voz da Sua palavra, Senhor. Que tudo aqui que seja louvado e que seja ministrado, Senhor, toque o coração de todos, Pai, que estejam nos assistindo, Deus. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando não só o Brasil, mas o mundo, Deus. Que o Senhor traga cura para aqueles que precisam, que o Senhor traga, Senhor, a resposta para aqueles que estão precisando de algo da sua parte. Nós sabemos que só Tu és santo e só Tu é capaz de fazer aquilo que nós não podemos, Deus. Que nós já te pedimos, nós cremos e te agradecemos. Amém. Vamos adorar ao Senhor, amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Montanhas se cansem.
A paz do Senhor, igreja. Mais uma semana e até aqui o Senhor nos sustentou, né? E eu tenho muitas causas para me colocar de joelho. E eu tenho certeza que você também hoje tem muitas causas a colocar, mas ainda bem que nós nos prostramos, né? Diante daquele que pode todas as coisas e não há impossíveis para ele. Amém? Vamos ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia,
nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. E com as mãos deles, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei a resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e mostrarei a minha salvação. Em resumo, o Senhor nos diz aqui: não temas, porque eu estou contigo. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Obrigada, Paizinho, por mais esta noite. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ter, Senhor, essa confiança, podemos descansar em Ti, Senhor, porque nós sabemos que praga alguma chegará, Senhor, à nossa tenda, porque o Senhor já ordenou os seus anjos para guardarem os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, cada lar, Senhor. Por Deus, por cada irmão que agora, Senhor, se prostra de joelhos diante de Ti, por cada irmão que apresenta, Senhor, a Ti uma causa, Senhor. Oh Deus, a causa que para nós é impossível, Senhor, para Ti, Senhor, não é. Senhor, os problemas que nós não temos condições de resolver. O Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus que tudo faz. Então, Senhor, atende a voz do nosso clamor nesta noite, Senhor. Venha de encontro às nossas petições, Pai. Oh Deus, e toma cada um nas Tuas mãos, e assim nós Te louvaremos, Senhor, e assim testificaremos das Tuas obras em nossas vidas, Senhor, e Te louvaremos porque Tu és um Deus poderoso, misericordioso, a quem amamos e somos totalmente dependentes, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. E no meu coração seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. E no meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. E Tu és bom, bom, bom. E no meu coração seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. E no meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, bom.
não me deixará jamais. Em tuas mãos, tuas Vamos orar agora, irmãos, pelo preleitor da noite. Amém? Que Deus tenha palavras que venham direto ao nosso coração, aquilo que nós estamos precisando ouvir. Amém? Grande Deus, eterno Pai Celestial, apresentamos, Senhor, a Ti, ó Pai, o mensageiro desta noite, Senhor. Sabemos que o Senhor já colocou, ó Pai, em Sua boca, Senhor, a palavra certa, Senhor, para os nossos corações. Pai amado, eu te peço, Senhor, derrama a Tua bênção, Pai. Abre os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para que nós, Senhor, recebemos de Ti, ó Pai, a palavra, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, na zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, eu estou gravando este vídeo a pedido, dos meus queridos irmãos da Igreja Avivamento Bíblico, ali do campo eclesiástico da Freguesia do Ó, igreja que é pastoreada pelo meu querido amigo pastor Beto, e também como pastor ali auxiliar, o pastor Antônio. Então, o pessoal ali da igreja da Freguesia do Ó me pediu, vocês me pediram, para gravar um vídeo para uma campanha que vocês estão tendo, então, cujo tema é "Por esta causa me ponho de joelhos", por esta causa me coloco de joelhos. Então, queridos, fiquei pensando o que eu poderia compartilhar com vocês nesta campanha, "Por esta causa me ponho de joelhos", e Deus colocou no meu coração 4 causas, na verdade, tá? 4 causas pelas quais nós temos que nos colocar de joelhos, Essa frase, "Por esta causa me ponho de joelhos", é uma frase que o apóstolo Paulo usou ali na carta, escrevendo a carta aos Efésios, E então os irmãos tiveram essa ideia, de pegar essa frase e que cada pastor, cada ministrante desta série falasse. Então, por quais causas, nós deveríamos nos colocar de joelhos em oração diante do Pai, Então, como eu estava dizendo, Deus colocou no meu coração 4 causas pelas quais eu creio que nós devemos nos colocar de joelhos diante do nosso Pai, em todos os momentos da nossa vida, Mas, por que não dizer, em especial nesse momento que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade, que é esse momento em que nós estamos enfrentando esse problema do coronavírus, do Covid-19. A gente sabe que isso está gerando também problemas e, enfim, está gerando consequências na economia mundial e em outras áreas também, não só a saúde física, não só a saúde financeira, mas até mesmo a saúde emocional das pessoas tem sido afetada nesse momento. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, em especial neste momento de crise que nós estamos passando, 4 causas que, como eu disse, Deus trouxe ao meu coração, pelas quais eu penso que nós temos que estar em oração, pelas quais nós temos que realmente nos colocar de joelhos diante do Pai, para pedir a bênção do Senhor sobre essas questões, tá? Então, gente, eu vou começar lendo um texto bíblico que está lá no livro do profeta Daniel, ok?
Então, quem quiser abrir comigo a sua Bíblia, acompanhar comigo, eu vou ler lá no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10, que é um texto bem conhecido e que diz o seguinte, Daniel 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém, gente? Então veja, com esse versículo aqui eu quero dizer que a primeira causa que eu entendo que nesse momento que nós estamos vivendo, não só nesse momento, né, gente? Isso em todos os momentos da nossa vida. Mas nesse momento em especial que nós estamos vivendo, a primeira causa que eu penso que nós devemos observar é o nosso relacionamento com Deus, né? A primeira causa pela qual nós devemos nos colocar de joelhos diante do Pai é justamente em função do nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com Deus, não é? Nós não devemos negligenciar de forma alguma o nosso relacionamento com Deus nesse momento que nós estamos vivendo e em momento nenhum das nossas vidas, não é? E para embasar isso que eu estou falando, eu li aqui com vocês, né? Eu me lembrei desse texto que está aqui no livro do profeta Daniel, quando Daniel ele estava vivendo uma crise ali na sua vida pessoal, não é? Quando ele estava sendo vítima de ciúmes, de inveja, de perseguição de outras pessoas, de outros líderes ali. Aqui nós estamos lendo aquele capítulo 6, muito conhecido, né? Quando Daniel ele é jogado, ele é lançado na cova dos leões. Mas isso aconteceu por quê? Porque aquelas pessoas que tinham ciúmes, que tinham inveja de Daniel, armaram, né, contra ele uma situação, aquela situação em que eles convenceram o rei a baixar um decreto de que ninguém deveria orar a outro Deus ou a outra pessoa, ou não deveria dirigir nenhum pedido, né, a nenhum Deus ou a nenhuma outra pessoa que não o próprio rei, não é? E esses homens, eles influenciaram o rei para que baixasse esse decreto, justamente porque o objetivo deles era pegar Daniel, né? Porque Daniel era um homem íntegro, Daniel era um homem irrepreensível, então eles entenderam que apenas desta forma eles conseguiriam colocar Daniel numa situação difícil, né? Ou seja, porque eles sabiam que Daniel orava constantemente ao seu Deus, então se o rei baixasse um decreto que ninguém poderia fazer nenhum pedido a ninguém mais que não o próprio rei, então eles sabiam que Daniel ia desobedecer essa ordem, esse decreto, porque Daniel não ia deixar de orar ao seu Deus, né? E a gente sabe que em função disso, de fato, Daniel ele terminou indo parar na cova dos leões, né? Nós conhecemos a história, né? E Deus o livrou, Deus o libertou ali daquela situação, tá certo? Mas o fato é que quando Daniel se viu envolvido por essa trama, né? Quando ele se viu envolvido por essa situação, por esse decreto que foi idealizado pelos seus próprios inimigos, pelos seus opositores, o fato é que ele não deixou de orar, de fato, ele não deixou de orar, como os inimigos dele já previam que ele não deixaria de orar. Mesmo com esse decreto do rei aí, o texto bíblico diz aqui que, diz aqui que 3 vezes por dia Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, né? Então veja que Daniel ele já tinha um hábito, né? Ele já tinha um costume de orar 3 vezes ao dia. E olha, gente, Daniel era um homem extremamente ocupado, né? Aqui ele era um dos 3 principais governadores do Império dos Medos e dos Persas,
e sendo que o rei aqui até estava pretendendo colocar Daniel acima dos outros dois, né, governadores. Então veja que Daniel era uma pessoa muito ocupada, né, mas ainda assim ele não deixava de ter o tempo para ele se relacionar com Deus, né? Mesmo assim, ele não deixava de orar, né? Aqui o texto é muito interessante porque diz que o Daniel ele orou 3 vezes ao dia, diz aqui, não é? 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Veja que esse já era um hábito de Daniel, ele já tinha o hábito de orar, ele tinha o hábito de se apresentar 3 vezes ao dia diante de Deus em oração. E não foi essa crise gerada pelos seus opositores, por aqueles que tinham ciúme dele, que fizeram com que Daniel mudasse a sua rotina, mudasse, né, a sua disciplina da sua prática devocional, tá, gente? Então, essa é a primeira área que eu penso que nós devemos nos colocar de joelhos diante do Pai, né? Pelo nosso relacionamento com o próprio Deus, com o Pai, né? Que nós, nesse momento difícil que a gente está vivendo, de crise mundial, nós não deixemos, né, de observar o nosso tempo devocional, nós não deixemos de nos relacionar com o nosso Deus, muito pelo contrário, que nesse tempo nós possamos nos colocar de joelhos, inclusive, não é, se for o caso, né, até nessa posição, que é uma posição de se humilhar diante do Senhor, para investir no nosso relacionamento com Deus. Amém? A segunda área que eu penso que nós temos que nos colocar de joelhos perante o Pai, nesse momento que a gente está vivendo, é pela nossa família, né, gente? Nós precisamos nos colocar de joelho diante de Deus, diante do Pai, pela nossa família, né? Precisamos muito de orar, precisamos muito de interceder pelas nossas famílias, não é? Vivemos um tempo muito difícil, queridos, em que as famílias, elas têm sido alvo do ataque do nosso adversário, né? Então eu quero ler aqui com vocês um outro texto muito conhecido para embasar essa parte aqui, que é o texto que está lá em Josué, capítulo 24, tá? Josué, capítulo 24, versículo 15, um texto também muito conhecido de todos nós, em que Josué ali, então, ele traz uma palavra de exortação para o povo, né? Até o contexto aqui é a renovação da aliança, né? Uma renovação de aliança do povo de Israel para com Deus. E nesse processo de renovar a aliança, Josué então diz aqui, olha, Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, nesse momento de renovação aqui da aliança, Josué está dizendo aqui para o povo, olha, vocês escolham aí os deuses, né, a quem vocês querem servir. Se parece muito difícil para vocês servir a Deus, se parece muito difícil, se parece mal a vocês servir ao Senhor, então escolham aí os deuses que vocês querem servir, porque eu e a minha casa, disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né, gente? Então, nós precisamos, nesse tempo que temos vivido, nos colocar de joelhos diante do Pai pelas nossas famílias, né? As nossas famílias estão sendo atacadas, como eu falei, pelo nosso inimigo, que tem, não é, usado aí a mídia, usado influenciadores aí no meio social para desconstruir os valores cristãos, os princípios
os princípios cristãos no seio das famílias. Então, nós como servos de Deus, né, as irmãs como servos de Deus, nós temos que nos colocar de joelhos diante de Deus, irmãos, para clamar pelas nossas famílias, né, para orar pelas nossas famílias. E não apenas clamar e orar pelas nossas famílias, né, mas também lutar pelas nossas famílias, né, procurar orientar os nossos filhos, orientar, influenciar os nossos filhos dentro da palavra de Deus, dentro dos valores eternos, dentro dos valores sagrados, né, que Deus nos deu, nos outorgou através das Escrituras Sagradas. Então, essa é uma outra área da qual nós não podemos abrir mão de forma alguma, né, mas que nós devemos realmente nos colocar diante de Deus em clamor, em intercessão, nos colocar de joelhos, né, não só em oração, mas em ação também, em favor dos nossos filhos, em favor das nossas famílias. Amém? Muito bem, outra área, gente, e eu quero agora te convidar a abrir lá em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, é um texto bem conhecido, né? Mas eu gostaria de ler com vocês aqui. Outra área pela qual nós devemos nos colocar de joelhos diante do Pai é pela nossa provisão, né? Pelo nosso sustento, pela nossa provisão. O que é que tem preocupado muitas pessoas nesse momento de crise, né? É a questão do sustento, é a questão da provisão. A gente sabe que a gente está vivendo já uma crise econômica, que essa crise, ao que tudo indica, vai se agravar, não é? Com esse problema aí do coronavírus, com esse problema dessa pandemia mundial, a economia não só já está sendo afetada, como ela deve até ser ainda mais afetada. E isso traz um certo temor aos corações das pessoas, porque muita gente teme então, né, perder o seu trabalho, perder o seu emprego. Muitas pessoas que têm ali uma empresa, uma micro, pequena empresa, ficam amedrontados, né, com receio de essa empresa vir à falência. Então, uma das áreas pelas quais nós temos que nos colocar de joelhos diante do Pai, né, nesse momento que a gente está vivendo, é justamente pelo nosso sustento, pela nossa provisão, né? E por isso eu quero ler com vocês aqui 2 versículos, principalmente aqui em Mateus capítulo 6, tá? Um texto muito conhecido, um texto que fala sobre o Sermão da Montanha, né? Então, 2 versículos. O primeiro está no versículo 11, tá? É Mateus capítulo 6, versículo 11. Vocês conhecem perfeitamente esse versículo aqui, que diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Aqui, esse versículo está no contexto da oração, que a gente conhece como oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. E aqui o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar, a clamar, a pedir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, gente, é lícito nós orarmos pelo nosso mantimento, pela nossa provisão, pelo nosso sustento, não é? Orar para que Deus nos dê o pão de cada dia, orar para que Deus nos dê as maneiras de nós obtermos os nossos recursos, né? Que Deus mantenha o seu trabalho, ou que Deus abra uma nova porta de trabalho para você, que Deus te ajude, se você é um empresário, a manter a sua empresa funcionando, a sua empresa de pé, ou mesmo se você é um profissional liberal, se você é um empreendedor, que Deus te dê estratégias, que Deus te dê orientações, que Deus te mostre caminhos nesse momento de crise, para que você obtenha dele, não é? Dele, porque ele é o nosso provedor, mas que ele nos dê as estratégias para que você obtenha dele a sua provisão, né? E aqui mesmo em Mateus capítulo 6, gente, nós temos um outro versículo também que é muito conhecido de todos nós, que é o versículo 33, Mateus 6, 33, que é até uma promessa aqui do Senhor Jesus para nós.
Lembrando que esse capítulo 6 de Mateus, ele está no contexto do Sermão da Montanha, não é? Então Jesus aqui, naquele texto muito conhecido, em que Jesus fala, né, sobre como nós podemos vencer a ansiedade, né? Depois, se você puder ler, esse texto começa no versículo 25, Mateus 6, 25, quando Jesus fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, né? Então, é uma tendência que a gente tem nesse momento de crise econômica, a gente fica ansioso pelo que vestir, pelo que comer, pelo que beber, não é? Então Jesus aqui nesse texto, ele fala, você conhece o texto, ele fala, olha, não fiquem ansiosos quanto ao que vocês haverão de comer, de beber ou de vestir, não é? Por quê? Porque do mesmo jeito que o Pai cuida das aves dos céus, do mesmo jeito que o Pai Celeste cuida dos lírios dos campos, ele vai cuidar de vocês também. Então esse texto nos ensina a não ficarmos ansiosos. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender nesse tempo. A não viver ansiosos, a não ficarmos ansiosos, não é? Com o dia de amanhã, com o nosso sustento, com a nossa provisão. E aí Jesus depois ele termina, né, esse texto em que Jesus nos ensina a não vivermos ansiosos, Jesus termina esse texto com o versículo 33, que diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus aqui ele ensina um segredinho para a gente, né? Que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, todas estas coisas relacionadas à provisão, relacionadas ao sustento material, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Então, se a gente colocar a prioridade em Deus, no reino de Deus, nas coisas de Deus, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, a comida, né, a bebida, o vestuário, todas as nossas necessidades serão supridas, né? Como eu sempre gosto de dizer, não serão os nossos caprichos que serão supridos. Deus não prometeu, melhor dizendo, Jesus não prometeu que supriria, né, ou que satisfaria os nossos caprichos. Mas há aqui uma promessa de que ele haverá de suprir as nossas necessidades, tá certo? Mas quando é que Jesus faz isso, ou fará isso? Quando nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí então todas estas coisas vos serão acrescentadas, não é? O nosso problema muitas vezes é que nós buscamos em primeiro lugar todas as demais coisas e aí, se sobra um tempinho, a gente dedica para Deus e para o reino de Deus. Então, nós, infelizmente, muitas vezes nós invertemos a ordem das coisas, né, gente? Então, que Deus nos ajude no sentido de que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí, então, todas estas coisas nos serão acrescentadas. As nossas necessidades serão supridas e nós teremos sustento e provisão da parte do Senhor. Amém? E a última causa que eu quero colocar aqui, pela qual nós devemos nos colocar de joelhos diante do Pai, gente, está aqui na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Tá? Capítulo 2 de 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Então, por esta causa me coloco de joelho. Por quais causas que nós devemos nos colocar de joelho perante o Pai? Por muitas, né? Acho que são dezenas, centenas.
mas eu estou destacando essas 4. Primeira causa, pelo nosso relacionamento com Deus. Segunda causa, pela nossa família. Terceira causa, pelo nosso sustento, pela nossa provisão. E quarta causa, pelas autoridades instituídas, não é, gente? Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 13, ele diz que não há autoridade, né, que não seja instituída pelo próprio Deus. E aqui o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos orar em favor de todos, inclusive dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Então, que nós possamos, nesse tempo que nós estamos vivendo, independentemente da ideologia política que nós tenhamos, independentemente do partido político que nós simpatizemos, né? Independentemente de concordar ou discordar das ações dos que estão investidos de autoridade, né? Independentemente da gente ter simpatia pelo presidente da República, pelo governador, pelo prefeito, não é? Pelos senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, pelos juízes, né? Pelos membros aí do Superior Tribunal Federal, pelos juízes de primeira instância, de segunda instância, enfim, pelos membros do Ministério Público, não é? Enfim, gente, que nós possamos, nesse tempo, colocar todas as autoridades diante do Senhor, né? Que nós possamos praticar a palavra de Deus e orar, né? Como diz aqui, em favor dos reis. Nós não temos reis aqui no Brasil, mas temos, não é, por exemplo, um presidente da República, então que possamos orar pela vida dele e por todos os que se acham investidos de autoridade, em qualquer nível, né? No poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, que nós possamos orar, porque, queridos, talvez nunca houve um tempo em que nós precisássemos orar mais pelas autoridades, né? Para que Deus dê sabedoria para as autoridades, de como eles devem proceder nesse momento, né? Sabedoria para gerir essa crise de saúde pública, sabedoria para administrar essa crise econômica, sabedoria para gerenciar outras crises que infelizmente talvez virão, não é? Como consequência desse momento único que nós estamos atravessando aí na história humana. Então, mais do que nunca tempo de a igreja orar, da igreja se colocar de joelhos diante de Deus pelas autoridades constituídas, para que nós possamos, como diz esse texto aqui, né? Para que nós possamos ter uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida sem maiores percalços. Amém, gente? Então, é isso, né? Eu quero deixar essa palavra ao coração de vocês, quero incentivá-los, né, no sentido de que vocês estejam, e eu também, né, todos nós, nos colocando de joelhos diante do Pai, né, pelo nosso relacionamento com Deus, pela nossa família, pelo nosso sustento e pelas autoridades constituídas por Deus. Amém? Então, deixo essa palavra aí ao coração de vocês, tá bom? Quero mandar um grande abraço para o pastor Beto, para o pastor Antônio, para todo o pessoal aí da Igreja da Freguesia do Ó, né? Irmãos muito queridos, muito amados, não é? Eu gosto muito do pessoal aí da Freguesia do Ó, né? Temos aí uma equipe de louvor maravilhosa, belíssima, gosto muito de ouvi-los tocar, cantar, são amigos do coração mesmo, então que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. E vamos seguir em frente aí com fé em Deus, que nós vamos vencer essa batalha, essa luta, esse desafio que nós estamos enfrentando todos nós. Amém? Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe a todos. Um enorme abraço para todos vocês, em nome de Jesus.